Então, dando continuidade aqui, nós vamos verificar agora essa tabelinha que é de extremíssima importância para que os senhores possam até printar. Printem aí, vou até dar uma iluminada melhor aqui para verificar o conteúdo que está sendo abordado aqui. Então aqui eu fiz, né, uma semelhança e diferença entre o reino plantar e propriamente dito de todas aqueles filos que a gente está estudando agora, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, em nível de reprodução, todas elas serão igualitárias. A alternância de gerações. O que é isso? Alternância de gerações em nível de reprodução. Ela vai ter a fase gametófita e a fase esporófitas, tá? Então elas vão tanto fazer de uma forma diploide, através de um gameta masculino com gameta feminino, tanto de uma forma esporófita, que não necessariamente terá os dois gametas. Poderá ser feito um processo até que a gente pode dizer de um processo hermafrodita, né, em que a planta ela irá liberar os esporos e esses esporos eles irão flutuar e cair sobre o solo e aí sim formar uma nova planta. E essa fase seria a fase esporófita. Vamos verificar isso aqui melhor. Então, semelhança e diferença, nós vimos que a reprodução, todas elas vão ser igualitárias. Beleza. Segundo fator, printa isso aí, coloque isso aí na cabeça para o ano que vem no Enem não falar que o professor não passou isso. Eu fiz essa tabela de forma, de que vocês possam visualizar bem as diferenças e as semelhanças existentes entre as classificações do reino plantar. Vascularização. A vascularidade dela, a única que não vai ser vascular vai ser a briófita. O restante todos são vasculares, ok? Então, vascularidade, briófita vascular, o restante todo vasculares. Fechou. Fases dominantes. Opa! Fase dominante de quê? Da reprodução. Fase dominante da reprodução. As briófitas é a única diferenciada, se vocês notar. Caiu no Enem. Qual será a fase dominante que predominará no filo das plantas briófitas? Qual será? Gametófita. As outras plantas do filo do reino plantae que se predominará mais será os fatores considerados. Eles vão botar um texto imenso e no final eles vão perguntar assim: qual será a diferença das briófitas para os outros filos em relação à parte dominante? Aí você vai colocar, porque as briófitas ela terá a predominância, a fase dominante, que será denominado como gametófito, e os outros não. Os outros, todos eles serão esporófito, ok? Outro fator, dependência de água, importantíssimo isso. Os únicos dois que nós vamos estudar futuramente nos próximos slides ou próximas videoaulas, vocês vão ver que vão necessitar da água, e por que vão necessitar da água serão essas duas classificações de filo, que será briófita e pteridófita. Gimnosperma e angiosperma, zero de água. Nós vamos ver isso. Poderá existir água, né? Mas a fotossíntese nessas plantas não existe? Né? Existe, mas é de forma extremamente irrelevante. Não é extremamente necessária. Nós vamos ver isso, tá ok? Isso mais para frente que nós vamos desmembrar briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, ok? Então, a princípio, de forma generalizada, o que tem a maior quantidade, a maior necessidade do H2O da água serão essas duas classificadas aqui como pteridófita e briófita, ok? Tubo polínico. O que é o tubo polínico? É desse tubo polínico que vai existir, propriamente dito, aquela fase em que vão ser liberados os esporos. Então, pô, Nelson, mas aí tu falou que aqui tem um esporófito, a fase mais predominante aqui é o esporófito. E não vai ter o tubo polínico? Não vai ter. Nós vamos ver também em pteridófita. Nós estamos antecipando de forma generalizada isso, mas vocês vão ver que em pteridófita existe um processo de liberação desses esporos para que haja uma nova planta pteridófita, mas não vai
ter o tubo polínico. O que é presente no tubo polínico será em gimnosperma e angiosperma, ok? E por último, a estrutura. A estrutura, todas elas serão diferentes, que é uma fase de evolução. Então, em briófito, nós teremos qual é a fase que nós podemos dizer de nível de estrutura. Ela vai ter raiz? Não, vai ser chamado de rizoide. Então não é raiz, rizoide. Cauloide, caule, e filoide seriam as folhas, mas na forma de caracterização de estrutura da briófita, nós teremos rizoide, cauloide e filóide. Vou explicar isso no próximo slide que nós vamos entrar em briófita. Já em pteroidófita, não. Raiz, caule e folha. Ponto. Em gimnosperma, raiz, caule, folhas, estróbilos, que nós vamos estudar o que vem a ser os estróbilos, grave esse nome, e semente. E por último, nós temos aqui em angiosperma, raiz, caule, folha, flores, semente e fruto. Ok? Então, com isso, nós fizemos um apanhado geral de tudo em que nós temos de semelhança e diferença do reino plantário. Só aqui que vocês acham isso. De forma que esse organograma que eu criei, ele está diretamente voltado de forma totalmente sintetizada, tá? Para vocês terem uma noção de quanto tempo vocês teriam de estudo dentro de cada um desse filo, de cada uma classificação de briófita, pteridófita, para fazer um resumo desse, seriam cerca de umas 20 folhas de um livro, mais ou menos. Podemos pegar o Celso Linhares, ou então podemos pegar a Sônia Lopes e verificar que esse estudo está abordado em 20 folhas de cada livro dessa literatura que eu estou passando para os senhores aqui. Só que eu fiz de forma sintetizada para os senhores printar isso, colocar no caderno, colocar na cabeça e não esquecer mais. Porque com certeza uma questão dessa vai cair na prova e com certeza uma questão dessa para o Enem vai cair também. Tá ok? Então fica aí essa dica para os senhores. Abração e vamos progredir.